Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos revisar o que já estudamos em matemática, pois amanhã será a nossa avaliação. Então fiquem atentos e acompanhem a partir de agora a nossa revisão. Em anos anteriores, vocês aprenderam os números de 0 até 10 e sabem que uma dezena corresponde a 10 unidades. Vejam um exemplo a seguir. Na imagem, nós temos 10 maçãs, que representa uma dezena. Então, uma dezena é formado por 10 unidades. Vimos também como é possível representar números até 19, onde formamos grupos de 10 e representamos a quantidade no quadro de ordens. Vejam a seguir os números. Eles podem ser representados por símbolos. A exemplo, nós temos 10 mais 7, que é igual a 17. Veja como fica por extenso. 17. Vejam só no ábaco. Lembra que trabalhamos em classe com o ábaco? E no quadro de ordens, onde o número 7 representa a unidade e o número 1 na dezena. O número 12, ele equivale a uma dúzia. De forma exemplificada, nós temos as bananas. Temos aí 12 bananas. E podemos ver outra situação, que é comum em nosso dia a dia, que é a dúzia de ovos. Lembram? Dessa forma, temos 12 unidades, sendo uma dúzia representa 12 unidades. É comum encontrar em nosso dia a dia, assim como vimos na página 96, objetos parecidos com quantidades diferentes. Observe o exemplo a seguir. Paulo e Ciro, eles foram se pesar. Ao observar o peso na balança, realizaram comparações. Paulo disse para Ciro que ele era mais pesado. Sendo assim, ele utilizou o sinal e realizou a comparação. Nesse exemplo, nós temos 17 é maior do que 15. Lembrem-se que o lado aberto, ele sempre vai estar apontado para o número maior. Vamos ver outro exemplo? Eduardo e Diego colecionam carros. Eles resolveram comparar as quantidades. Eduardo, ele observou que ele tinha menos que Diego. Dessa forma, ao comparar quantidades, ficou assim: 6, a quantidade de Eduardo, é menor do que 8, é a quantidade que Diego tinha. Diego, então, ele resolveu doar uma unidade. E assim, Diego e Eduardo ficaram com a mesma quantidade. Então, utilizou o símbolo igual para representar que os dois têm a mesma quantidade. Os dois ficaram com 7 carrinhos. Então, turma, quando comparamos quantidades, podemos utilizar os símbolos maior do que, menor do que ou igual a. Agora vamos revisar sobre os números ordinais. Veja o exemplo. Na escola de Antônio, aconteceu uma gincana. Para classificar os alunos, foram utilizados os números ordinais. Em primeiro lugar ficou Renato, em segundo Antônio e em terceiro lugar Felipe. Os números ordinais são utilizados para indicar uma ordem, representar a organização. A esse exemplo, nós temos a organização que ficou em relação à classificação da gincana na escola de Antônio, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Estudamos sobre as figuras geométricas espaciais e vimos que o formato de muitos objetos que usamos no dia a dia lembra figuras geométricas. Em nossos estudos, percebemos que existem características diferentes entre essas figuras. Vamos relembrar? Observe as figuras. Essa figura geométrica
é um cubo. Vocês lembram? Alguns objetos, como a embalagem de presente e um dado, se parecem e lembram um cubo. A próxima é o cone. O cone, podemos identificar o objeto, a casquinha do sorvete e também um chapéu de aniversário. A nossa próxima é o paralelepípedo. Podemos perceber a forma em uma caixa de sapato, em um bloco, certo? A próxima figura geométrica é a pirâmide. Ela nos faz lembrar do Egito, as pirâmides do Egito. E também alguns telhados de casa são utilizados nesse formato, entre outros objetos que vocês podem estar observando aí também na sua casa. A próxima, ela é a esfera que lembra a bola de futebol, o globo terrestre e também uma bola pequena, a bola de tênis. Vimos também que alguns objetos, quando eles são posicionados sobre uma superfície inclinada, alguns objetos que lembram figuras geométricas espaciais, eles podem rolar, dependendo da posição em que estão. Então, vamos ver agora, relembrar quais são essas figuras geométricas que podem rolar com facilidade? Então, nós temos o cilindro, a esfera e o cone. E as figuras que não rolam são o paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. Estudamos também sobre as adições e subtrações, com números até 19, e resolvemos problemas que envolvem essas operações. Vamos relembrar. Na adição, nós utilizamos o símbolo para representar a palavra mais. Observe o exemplo. 7 mais 5 é igual a 12. Isso mesmo. Utilizamos a adição para juntar quantidades ou para acrescentar uma quantidade a outra, como a Pro acabou de fazer. Nós adicionamos 7, já tinha uma quantidade, 7, adicionei mais 5 e o resultado foi 12. Então, prestem atenção ao símbolo utilizado na adição. Vimos também na subtração que nós utilizamos o símbolo para representar a palavra menos. Veja o exemplo. 9 menos 6 é igual a 3. Isso mesmo. Olha só, na subtração, nós utilizamos para calcular o que sobra depois de retirar uma quantidade. Então, como a Pro fez agora no exemplo, eu tinha 9, menos 6, eu fiquei com 3. Então, eu tirei 6 e depois eu vi a quantidade que sobrou, que foi 3. Ou também podemos fazer uma continha para ver o que falta para completar uma quantidade. E também usamos a subtração para comparar quantidades, a mais ou a menos. A nossa revisão vai ficando por aqui. Caprichem e bons estudos. Até mais, meus amores. Beijos!